Olá, vamos falar um par de vezes de envelhecimento. E sei que alguns de vocês estão a pensar, outra vez, eu peço-vos desculpa, mas as vezes que forem necessárias, porque é uma das problemáticas que cada vez mais tem que merecer a nossa atenção. Olhem, os números dizem que, salvo erro, em 2060, aqueles que oficialmente são considerados os idosos, portanto, com mais de 65 anos, constituirão qualquer coisa como 36% da população portuguesa. Ora bom, e vamos falar de sexualidade. E aqui há uns tempos, não sei, talvez 3, 4 semanas, tornou-se viral uma imagem passada, se não estou em erro, acho que não estou, na Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, que foi o reencontro de duas pessoas, já idosas, que tinham estado separadas um mês, por causa da pandemia, e o reencontro foi de uma ternura extraordinária, com beijos e abraços, etc. E nestes tempos cinzentos as pessoas também ficam deliciadas por verem coisas desse género, não é? E os likes saíram pelo teto. E a primeira coisa, é de formação profissional, a primeira coisa que me surgiu foi pensar assim, eu pelo menos, embora acho que não sou o único, eu pelo menos continuo a ter determinados preconceitos cá dentro. Porque quando os vi assim, pensei, que engraçado, parecem dois namorados apaixonados. E depois pensei assim, parecem dois namorados apaixonados. Mas porquê? Aquele tipo de comportamento é só para os adolescentes namorados? Não. Eles não parecem nada. Eles são duas pessoas, com a idade que têm, que eu nem sei qual é, mas com uma idade avançada, perfeitamente apaixonados, que estavam cheios de saudades um do outro e caíram nos braços um do outro porque as coisas correram bem em termos de saúde. Isto para lhes dizer que, a nível da sexualidade, tanto faz irmos buscar uma determinada idade ao cartão de cidadão. Estamos perante um processo. Significa isto que não há modificações? Eu diria isso e todos vocês ir-se-iam embora, porque sabem que isso não é verdade. Por exemplo, em termos de relações sexuais, é habitual que haja uma diminuição de frequência nas relações sexuais. Mas, em contrapartida, há muitos trabalhos que dizem que as pessoas, sobretudo as mulheres, afirmam que têm mais prazer na sua relação erótica numa idade mais avançada, suponhamos 50 e tal, 60 e tal, mesmo 70 e tal, do que tinham aos 30 e poucos. Isto primeiro parece paradoxal. E no fundo não é tanto como parece. Porque a intimidade é maior, porque determinados tabus desapareceram, porque determinadas fantasias eróticas podem ser postas em cima da mesa ou em cima da cama, sem paranoias de serem mal recebidas, porque a intimidade da relação, se é que é uma relação já longa, é muito maior. Podem acontecer dificuldades até a nível físico, sei lá, nas mulheres uma menor lubrificação, o que pode, sem grandes problemas, ser obviado. Nos homens, uma maior dificuldade em obter ereção e mantê-la, o que em pessoas com boa saúde, e neste caso nos homens, muitas vezes passa apenas por uma maior comunicação entre os membros do casal, porque a capacidade erétil está lá, mas é preciso uma maior colaboração entre os dois membros do casal. Já não estamos nas fases dos 18, 20 anos em que uma simples fantasia erótica trazia automaticamente essa ereção. Mas isto são modificações perfeitamente naturais e que assim devem ser encaradas. O problema, voltando ao início, e à minha reação preconceituosa, é que ainda não encaramos dessa forma aquilo que é a sexualidade dos mais velhos. Ou seja, ainda temos tendência para cultivar atitudes discriminatórias. Na realidade, o que se passa neste momento é que, cada vez mais,
eu, no meu caso particular, aqui no consultório, observo casais que vêm por, olhem, podem vir por problemas na relação que não têm nada a ver com problemas sexuais, mas que podem estar a levá-los a pensar em separar-se. E quando se fala da atividade erótica, não há uma única queixa. As pessoas estão perfeitamente gratificadas, pese embora a tal idade que têm, que às vezes faz com que nós pensemos, não, se calhar estão a tricotar para os netos ou a fazer de chauffeurs, e estamos muitas vezes a ir buscar os netos às escolas. Não. Nós temos o direito de, sem termos o receio de ser olhados de través, continuarmos a gozar uma sexualidade feliz. E tanto temos esse direito que também temos a obrigação de ter determinados cuidados. Por exemplo, nós estamos sempre a falar de educação sexual na vertente das infecções sexualmente transmissíveis e não nos lembramos que os mais velhos são hoje em dia o grupo em que essas infecções sexualmente transmissíveis mais sobem. Porquê? Porque há resistência à utilização do preservativo, porque há a sensação de que isto na nossa idade já não acontece, o que nos leva a uma conclusão que pode parecer-vos surpreendente, que é assim. Ainda hoje, o que não devia acontecer, em 2020, há muita discussão sobre educação sexual. E com razão. Estamos a deparar-nos com problemas nos mais novos, como seja a visualização de pornografia, as consequências que isso tem. Mas estava a dizer, e sempre que falamos de educação sexual, inconscientemente estamos a pensar na ganapada. Talvez fosse bom lembrarmos que os mais velhos, que ainda por cima vêm de gerações, que tiveram educações muito mais conservadoras, em que se falou muito menos de todas essas facetas da nossa vida cotidiana, etc., também têm direito a informação e formação sobre isso. De modo a que possam ter vidas plenas, e para ter vidas plenas, têm que estar também satisfeitos na área da sexualidade. Cuidado. Estarem satisfeitos pode significar que nem sequer há relações sexuais puras e duras, mas há o afeto, há o toque, etc. O que é preciso é que as pessoas se sintam livres para tomar as suas decisões nessa área e não reféns de preconceitos de uma sociedade, de uma família, de um jornal, de um noticiário de televisão. Por hoje ficamos por aqui. Da próxima vez vou-vos falar de coisas mais chatas, que é, há doenças que comprometem o desempenho sexual. Isso fica para depois. Fiquem bem.